Fala pessoal, seja bem-vindo ao Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil, de volta aqui aos estúdios da Live Sports em São Paulo, no ar a partir desta edição em novo horário, segundas-feiras às 20 horas, vulgo 8 da noite, no youtube.com/Fórmula Indy. Estamos vivendo os momentos decisivos da temporada da Fórmula Indy, estamos em meio à última pausa do calendário e esse é o assunto, claro, principal do programa de hoje, em que eu, Jefferson Kerr, estou aqui mais uma vez com o nosso ilustre comentarista, acostumado a conviver com grandes pilotos como Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Will Power, o nosso querido Fábio Seixas. E aí, Fábio? Tudo bem, 3 pilotos no mesmíssimo nível. Exatamente, é a tríplice coroa do automobilismo mundial. Tudo bem, Jefferson, saudade de estar aqui no Bandeira Verde. 2 corridas que não acompanhei, você pôde vibrar com a vitória do seu grande ídolo no automobilismo, mas vamos falar dessa parte final do campeonato, porque agora é hora de decisão. A gente veio aquecendo aí os pneus ao longo de toda a temporada e agora 3 provas para acabar a temporada, agora é a hora da decisão na Indy. E nós vamos falar hoje com uma pessoa que sabe tudo dentro do carro, sabe tudo nos microfones, vem para dar uma aula para a gente, o grande Felipe Giafone, piloto da Fórmula Indy, comentarista da Indy, da Fórmula 1. Uma satisfação tremenda ter você aqui conosco, Felipe. Prazer é todo meu, Jefferson. Prazer estar com você, com o Fábio. Vocês conhecem muito de corrida aí também. Acho que estavam antes do que eu, né, nesse negócio aí. E legal demais a gente falar um pouquinho de corrida aí, do que está acontecendo. Prazer estar com vocês. O Jefferson é novinho, viu? Ele engana, tá, o Felipe? Eu e você que estamos já começando a ficar com os cabelos brancos aqui, 46 anos. Felipe, vou começar antes de falar de Indy. Eu vou aproveitar que não dá para falar com você e não comentar o que aconteceu ontem, nesse domingo, na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Bélgica. Você, que entre outras funções atua, vez ou outra, como comissário na Fórmula 1. Sorte que você não estava nessa batata quente ontem da Bélgica, né, Felipe? Qual foi sua visão do que aconteceu ontem lá em Spa-Francorchamps? Muita sorte de não estar, principalmente como comissário, né, que poderia ser o caso, e também na transmissão, que ontem foi o Max que estava do meu lado lá. Eu estava ali pertinho, eu estava numa ação da Band, com os convidados ali por fora, mas realmente foi... o bicho pegou ontem, né? Eu acho que assim, a batata assou mesmo para o diretor de prova, né? Essa decisão é mais direto para o diretor de provas, ele que assume esse risco, né, de dar largada ou não, isso não vai muito para a mão dos comissários. O comissário fica mais com a parte burocrática do negócio, mas a decisão de continuar ou não é um conjunto. O diretor de provas acaba ouvindo o Mylander lá, que é o piloto do safety car, e depois junta os pilotos, e na minha opinião, Fábio, né, depois do que aconteceu, o acidente do Norris no sábado, uma pista que sempre com chuva é um problema, principalmente aquela Rouge, é problemática. Eu acho que ele não quis levar essa bomba para casa sozinho, né, porque se ele libera e acontece alguma coisa, e a gente tem que lembrar uma outra coisa, Fábio, que é muito importante. Hoje, os carros da Fórmula 1 não podem ser mexidos da classificação para a corrida. Então, para mim, o que mais pegou é o regulamento. Porque quando se chove, quando é uma água daquele jeito, o que se faz? Né? Você levanta o carro do chão para ele não aquaplanar, ou aquaplanar menos, né? E você muda todo o acerto do carro para chuva. Então, isso é um negócio que provavelmente eles vão rever, quer dizer, ele está soltando numa água daquela lá, em carros que, tudo bem, os carros andam na chuva com acerto, mas eles não foram preparados para aquela água. Então, né? Mas como é que a Fórmula 3, como é que o pessoal andou na água? Porque eles sim mexem no carro e sobem. Então, o carro da Fórmula 1, quando é pego de surpresa para a corrida assim, ele fica muito mais perigoso, porque você não pode alterar, né? O maior problema seria a altura do carro. O carro vira um barco mesmo, né? Ele flutua na poça de água ali, então normalmente se levanta ali, dependendo da água, cada engenheiro levanta um pouco, mas chega a levantar às vezes mais de 1 centímetro, e justamente para você conseguir deixar as rodas apoiadas no chão. Felipe, mas se tratando de uma situação extraordinária de chuva, não seria o caso, não sei se há a possibilidade de uma autorização extraordinária, então, para que houvesse alguma alteração nos carros? Essa é uma grande curiosidade que eu tenho de repercutir com você, porque
dá a impressão, pelo menos olhando de fora, de que nos Estados Unidos eles dão um jeito de fazer a coisa acontecer e no sistema da FIA é tudo mais amarrado, tudo mais engessado. Não sei se você tem essa mesma percepção, queria que você falasse sobre isso pra gente. Sim, Jefferson, eles são mais amarrados, né? Você tem lá os comissários, acho que o pessoal acaba... A Fórmula 1, você tem equipes do mundo inteiro, né? Você tem italianada que nunca é fácil, né? Você tem os ingleses, os alemães, então... na Indy, parece que tipo, eles se juntam numa sala e faz o show acontecer mais rápido, se é preciso, entendeu? Fala, gente, não dá para soltar né, nessa água, precisa modificar os carros. E na Fórmula 1 é tudo muito mais burocrático, né? Então, eu acho que o que aconteceu ontem vai criar uma brecha que eles vão fazer alguma coisa, né, para que isso se altere. O ideal para fazer aquela corrida acontecer ontem era liberar os carros para fazer um acerto, libera umas voltas, ele faz um aramap de 10 voltas, os carros andando em linha rápida, porque quando você dá a volta atrás do safety car ali, você também não tem muita noção, né? A velocidade é muito baixa, então eles teriam que liberar, né? Os pilotos saem mais de boa para poder aí sim ter a largada. Mas eu concordo com você, eu acho que se fosse nos Estados Unidos, eles iam dar um jeito de fazer acontecer. Vamos falar de Indy, então. Vamos falar de Indy, então. Felipe Jafone, a gente viu aí momentos da primeira vitória dele na IRL em 2002 no Kentucky, você disputando com um grande nome da época como era o Sam Hornish. Agora, uma coisa que chama muito a atenção é o quão insanas eram essas pack racing, com carros com rodas descobertas, que são os monopostos, quase batendo rodas, que isso parece uma coisa mais aconselhável para stock cars, ou seja, carros como a NASCAR, que são com as rodas cobertas. Como é que era disputar esse sistema maluco de corridas no qual você esteve por tanto tempo, Felipe? Foi legal essa época aí. O vídeo, eu agradeço também os vídeos que vocês fizeram. O da porrada, não dá para esquecer. Eu acho que eu lembro mais dela do que da que eu ganhei. Mas nessa época aí, você vê que eu fazia linha interna, né? A gente usava mais pressão aerodinâmica nos carros, então era uma pista que você fazia ela inteira de pé embaixo, a não ser que você não tivesse de cara para o vento, né? Como a gente estava. Eu, no caso, eu e o Hornish aí. Então, eu sabia, ele sempre tinha um carro rápido por fora, mas se eu desse o lado interno para ele, ia me passar rapidinho. Na verdade, ele ia me passar, era uma questão de tempo aí, o que acabou me salvando e que me ajudando nessa vitória, que se você olhar lá para frente, ele aparece uns retardatários e eu acabei puxando, seguindo o vácuo do retardatário, foi o que me puxou o suficiente para ele não conseguir me passar. Porque ele já vinha embalado ali e estava dando... E daí que você estava falando, né, dos carros, eles eram um pouco mais firmes. Depois, olha como ele andava muito mais próximo o tempo inteiro, porque era um carro mais estáveis de curva do que eles têm hoje. Isso eles pediram, olha os retardatários chegando lá na frente, ó, que me salvou a vida aí, ó. E daí eu peguei um vácuo, eu passei e aí eu segui, eu falei, putz, eu vou seguir o cara que está na minha frente, esse cara, olha lá, eu segui, eu não lembro quem que era na frente, mas foi esse aí que acabou me ajudando bastante. E dá para ver mas eram carros... Dá para ver como você vai na trajetória do retardatário, né? Você aproveita aquele vácuo e tira no último instante ali, para usar ao máximo aquele vácuo, né, Felipe? É isso, né? A briga era sempre essa, né? Então eu tinha um carro muito rápido, mas o Hornish estava dominando esse ano aí. E era o carro mais rápido em várias corridas, então era questão de tempo. Então, daí depois, passando o tempo, né, eles, nos últimos anos, eles resolveram tirar um pouco de pressão aerodinâmica, justamente porque, para não ter esse pack muito apertado, andando muito próximo, né? E por que anda tão próximo? Realmente para fazer o Hornet tentar fazer a pista mais curta possível, então ele tem que vir o mais próximo de mim. Né? E então eu sigo, para quem está do lado de dentro, segue a linha confortável, quem está do lado de fora quer pegar a pista limpa e seguir uma pista menor, né? Um tamanho de pista menor para poder fazer ultrapassagem. Só que às vezes vinham as grandes porradas, né, com isso aí, né? Teve aquela do Texas, Texas era uma encrenca, né? Porque lá era muita coisa. Aqui teve o Kenny Brack, que acabou dando até o título, o Gil de Ferran ganhou aquela corrida, e foi uma corrida que eu bati antes, com o Scott Sharp até. E eu lembro que eu estava indo reclamar na torre e de repente eu vi aquele acidente do Kenny, né? E nem fui reclamar lá porque eu achava que ele tinha morrido, inclusive. E então, assim, eles foram tirar, as corridas ficaram mais afastadas, né? Assim,
e só que ao mesmo tempo é mais difícil você acertar o carro, mais fácil você bater sozinho e nos carros de hoje, mas espalhou um pouquinho a corrida, que isso foi um pedido dos pilotos já há um tempo atrás para evitar aquele monte de carro andando a 350 por hora grudado um no outro. Quando você vê essas cenas, ô Felipe, você imagina que é uma outra encarnação ali ou não? Que você consegue entender que você fez isso um dia, que você, enfim, você acabou de falar, eu achei que ele tivesse morrido. Enfim, é algo que você olhando em retrospectiva parece uma maluquice que você fez anos atrás? Então, mas sabe o que é engraçado? Quando o Hélio assinou esse ano para correr na Indy, eu vira e mexe, eu falo com o Gil de Ferran, né? A gente acabou ficando amigo, até por causa de Fórmula 1, se encontra, minha mulher é amiga da mulher dele, e eu lembro que eu falei, né, a gente tava se falando por telefone, eu falei, porra, esse Elinho tem merda na cabeça, né, porra? Porra, precisa parar, chega, estamos velhos já, porra, né? O Hélio, o Tony até agora, né? Então, e, pô, será, putz, ele gosta muito ainda, não quer parar, mas realmente, né? Talvez já tava assim, jogando conversa fora, né, assim. E o cara vai lá e me ganha a corrida de Indianápolis. Aí não tive dúvida, liguei pro Gil, falei, Gil, a gente não entende porcaria nenhuma de corrida mesmo. O velho foi lá e matou todo mundo. Muito bom. E o que você achou dessa vitória do Hélio, pelo ponto de vista da construção de como ele conseguiu essa vitória? Porque ele pegou um carro que era o carro mais lento por quase 10 milhas por hora de média no ano passado, que era o carro do Ben Henley, para conquistar um tetracampeonato em Indianápolis. Eu imagino que, principalmente para quem tem mais informações internas, como você que esteve lá dentro, foi uma coisa, nossa, espantosa. Foi. E eu vi de cara, hoje em dia, quando você começa os treinos, né, de Indianápolis, você vê que os carros estão rápidos, assim como o Tony estava rápido, né? Você fala, vai vir coisa boa, porque é muito difícil você sair, ainda mais hoje que você não troca motor, quando você põe um carro na pista em Indianápolis e é rápido, é meio caminho andado. Eu sei porque eu tive uma oportunidade que o carro era rápido, talvez duas, e sofri muito com o meu primeiro ano, que eu nem classifiquei, que o Raul classificou para mim, eu larguei no último, e com um carro eu lembro que teve uma história interessante em Indianápolis, que eu e o Tony a gente dividiu o mesmo carro num treino antes de começar aquele mês inteiro de Indianápolis com o Moisnan, e o Tony nunca tinha andado na pista. Aí ele andou, eu andei no carro, falei, putz, tá uma porcaria como era antes, 2000 tinha sido muito ruim para mim, 2001 com um carro porcaria, nos treinos. Aí o Tony andou e falou, meu Deus, isso aqui é uma encrenca para guiar, né? Eu falei, o ano passado foi assim o tempo inteiro e é uma encrenca. A gente voltou para o Brasil para fazer um programa para Hollywood, uma apresentação, e a gente falou, a gente não vai classificar para corrida com essa porcaria aí. A gente foi bagagésimo último, eu e ele, andando no mesmo carro. E aí quando voltou, a gente andou no mesmo carro porque o carro principal, que era o meu, que estava sendo construído novo, não estava pronto. Aí eu cheguei andando no meu carro, e o Tony ficou com aquele carro antigo, que era o ruim. Eu sentei no carro, dei lá meia dúzia de voltas, 10 voltas, parei no box, falei com o meu engenheiro, eu acho que vocês, a milhas, né, aqui tá errado, porque tá dizendo que eu tô virando 226, no treino, sei lá, eu virei 219, e às vezes eles calculavam o tamanho da pista errado e você tinha um número falso. Aí ele falou, não, Felipe, você tá em terceiro, você virou isso mesmo. Eu falei, o quê? Mas nem comecei a acelerar ainda, né? E aí isso que é a diferença, é um carro, e o Tony naquele carro em bagagésimo último, até que tomou pau dois dias lá, e um dia inteiro, 2 dias, ou até mais, que era longo aquela época, né? O Tony desesperado, e enfim, aí trocou o carro dele por um outro, e eu larguei em quarto, ele em quinto, né? E aí ele ficou bom. Era tanto eu como ele, como o Junqueira aquele ano, podia ter ganho aquela corrida lá, como acabou né, ganhando o Hélio no final, mas a gente tinha daí um carro bom logo de cara. Quando você começa sofrido, como o próprio Hélio, às vezes na Penske, né, eu cansei de fazer algumas corridas lá, que falei, pô, não é possível. Né, nenhum treino, estava sempre ruim, não vai, na corrida é aquele sofrimento. Quando você tem um carro rápido, que anda sozinho rápido, na corrida você coloca um pouquinho mais de pressão aerodinâmica, o carro fica bom para andar no vácuo, andar atrás dos pilotos. Então, se você vai para frente, você é rápido. Se está lá para trás, você recupera, porque um carro bom
né, o carro bom quando você está no tráfego, ele é bom também, né? Ele acaba sendo melhor do que um carro ruim sozinho. A hora que você pega um tráfego, que você tem aquela influência do ar e tudo, fica uma coisa desgraçada de andar, você não consegue chegar perto de ninguém. Então quando você tem uns carros andando sozinho muito rápido, desde cara assim, já é um indicador que o mês, hoje em dia, que a semana ou a corrida de Indianápolis vai ser boa. Mas e quais são os segredos para você fazer o carro rápido dessa forma? O que as equipes mais mexem, descobrem, etc., para deixar o carro na ponta dos cascos para o piloto? Então, isso aí é mais ou menos igual a Stock Car. A Stock Car você dá o carro para todo mundo, tudo, o mesmo carro, o mesmo motor, o mesmo tudo. Você tem aquelas equipes que conseguem fazer a montagem. Para mim, a montagem na oficina é o que manda, principalmente um carro Indianápolis, né? Um carro que você está aerodinamicamente perfeito, né? Um carro zero, sem ter remendo nenhum, e um carro muito bem construído. Porque é uma pista muito traiçoeira. Quando você não está acertado naquela pista lá, é muito complicado. Mas para mim tá na montagem mesmo. Obviamente que o acerto do engenheiro é bom, tudo, mas eu acho que pelo que eu vivenciei lá, a montagem do carro é tão importante ou até mais importante do que o acerto que você tem. Felipe, a gente estava falando aqui sobre os velhinhos aí que teimam em continuar acelerando. Além do Elinho que ganhou em Indianápolis esse ano, tem o Scott Dixon, que também foi seu contemporâneo na Indy e depois, enfim, construiu uma carreira super vitoriosa lá e está lá de novo, não está liderando o campeonato, mas a gente sabe como ele é e de repente pode dar o bote e conquistar o título, por que não? Como que você define o Scott Dixon? É um cara realmente diferente, é um cara especial, é um cara que a gente chegou e se adaptou muito rápido e se tornou um dos grandes nomes da história da Indy? Putz, Fábio, o Dixon, eu te falar que eu sou fã desse cara, viu? Eu tomei pau dele, né? Bastante, inclusive na Indy Light, meu último ano, aliás, acho que foi meu último ano, depois foi para kart. Eu lembro que tinha uma corrida que eu tava para ganhar ali, e ele me passou era Vancouver, no misto, ele me passou no finalzinho. Mas é um cara que né, parece que ele vem ficando mais velho e melhor com o passar do tempo. Né? Sempre foi bom, desde o moleque é bom. E eu acho que o que ajuda muito dele é o perfil de vida dele, que é muito sem altos e baixos, sabe? Sempre foi um cara, morava em Indianápolis, não sei se está morando até hoje, acredito que sim, em Indianápolis. Ia para a equipe como um mecânico, sabe? Trabalhava de uma forma completamente diferente, num glamour, sabe? Não se deixa de se pegar por nada. É um cara que trabalha muito junto com a equipe, muito pensando, sabe, na equipe e acelera demais. Eu acho que, eu lembro, teve um ano, não vou lembrar o ano que eu estava na Band, indo para Indianápolis, e você tem a fila do credenciamento lá, né? A gente chegou, tava eu e o Luciano do Vale na fila, e uma filinha chata, né? Que você demora uns 15, 20 minutinhos para até chegar lá, né? Para pegar a sua credencial que já estava reservada. E na frente, ali, 2 pessoas para frente, está o Dixon, esperando a hora dele ali para ser atendido, né? Isso aí. Aí eu até cutuquei, aí ficamos pulando lá e ficamos conversando na fila. Eu falei, pô, mas será que você não consegue um jeitinho para furar essa fila aqui? Não, tá tudo bem, eu tô tranquilo, não tô com pressa não. Então, um cara super, sabe, um cara... E eu falo desses detalhes porque ele é um cara simples na vida normal dele, ele é isso, né? Então, eu acho que isso acaba deixando ele, sabe, não fica com aquele negócio de glórias e derrotas. É um cara muito, muito emocionalmente controlado, eu acho, sempre foi. E eu acho que isso, né, você falando do oval, desse tipo de corrida, ainda mais a Indy, hoje eu acho que ele tem experiência, talvez não tenha mais o gás que tem a molecada que tá chegando aí, mas tem uma experiência que conta muito. Né, e a cabeça que ele tem. Então acho que se ele quiser, ele vai dar um caldinho bom aí por mais alguns anos. O que você pode falar da aventura do Romain Grosjean na Fórmula Indy, Felipe? Você chegou a ter contato com ele, talvez pelo meio da Fórmula 1? Como é que você está avaliando essa estreia do Grosjean, que tem sido um nome de muita popularidade, inclusive entre os fãs? Sim, Jefferson. Foi engraçado que no ano... meu primeiro ano... foi meu primeiro ano de Fórmula 1 na Globo. Eu conheço, né, bastante o Gunther Steiner
E lá, a gente estava na pré-temporada em Barcelona, ele me colocou, não, vamos lá que você vai correr. Tinha um monte de curiosidade do carro, técnico, o Gunther foi falando comigo, me pôs um engenheiro, e depois me colocou com o Grosjean. Eu tinha uma péssima impressão do Grosjean quando eu era comissário, porque reclama pra caramba, e só é tudo culpa dos outros, e os comissários não prestam. Então eu já tinha 2 pés atrás dele como comissário. E daí depois o Gunther apresentou, batemos um papo ali de uns 10 minutinhos no box mesmo, na hora do almoço. Que cara bacana que foi. Aí depois quando o Gunther falou que relembrou a ele que eu era comissário, ele ficou, você é comissário, né? Você é um dos comissários. Aí ficou meio assim, mas brincando, né? Mas tive esse contato rápido, acho que ele, né, nem sei se ele lembra ou não, tem um monte de gente que passa lá na cabeça, mas foi um papo bacana. Mas eu acompanhei muito depois, né? Depois que ele andou na Fórmula Indy, alguns podcasts que ele fez, teve um podcast bacana que ele fez, né, falando do prazer que é voltar a guiar um carro meio à moda antiga, né? E também um carro que você não precisa controlar os pneus. Hoje a Fórmula 1, os pilotos reclamam muito que você tem que andar de olho na temperatura dos pneus, né? Passou da temperatura, o carro começa a escorregar e você perde aderência. Então, ele falou como é bom voltar a guiar um carro que você possa acelerar do começo ao fim, né? Um carro mais raiz, assim, e o quanto duro era, né? O quanto duro fisicamente os carros foram para guiar, que ele tinha esquecido, né? Do que, né? O quanto que cansava. O Fórmula 1 ele cansa de uma outra forma, né? Como direção hidráulica, só que ao mesmo tempo você tem uma força lateral que o Fórmula Indy não tem. Se tem nos ovais curtos, né? Eu lembro na minha época, eu cheguei a 5 Gs laterais em Richmond, que eles não andam mais hoje, mas você está preparado para isso, é só de um lado, então você está todo apoiado. A Fórmula 1 hoje passa dos 5 Gs de curva para os dois lados, né? Então, só que a Fórmula Indy você tem né, a direção dura pra caramba, e é um carro mais bruto, mais pesado de guiar do que um Fórmula 1. E ele estava falando, né, a Fórmula Indy sempre precisou de muito ombro por causa do volante, né, pescoço, e um Fórmula 1 é mais aeróbico, né, pescoço é muito importante também, e por causa principalmente das freadas que vai para frente. Mas eu acho que para a Indy foi ele ter chegou andando bem. Vamos lembrar, a gente tinha aquela fama do Grosjean, que é o bate pra caramba, que é o piloto, só que acelera. Eu lembro do Gunther falar, o cara acelera demais. Pode falar o que falar do cara, mas ele acelera, entendeu? E o público da Fórmula 1 sabe, os pilotos internamente sabem, né, um cara que tem muito crédito lá dentro. Então, ele chegando e andando andando bem assim na Fórmula Indy, eu acho que abre um pouco, né? Lembra, da mesma forma que Mansell na época abriu, os caras sempre acho que tem um pouco de receio de que a gente vai para lá, é outro mundo. Eu acho que um cara de Fórmula 1 é muito mais fácil para o cara da Fórmula 1 andar no Fórmula Indy do que ao contrário, né? Ele tem que se adaptar aos ovais, só que o oval, uma vez que você se encaixa ali, né, para o piloto que está acostumado a andar em misto, é muito mais fácil também andar em oval. Então, talvez isso acaba criando, né? A Fórmula 1 hoje está tão difícil de entrar, saindo da Fórmula 2, e foi o que aconteceu essa corrida que eu falei de Indianápolis, do Junqueira, ele tinha vindo da Fórmula 3000, né? E eles também não achavam vaga na Fórmula 1, era normal acabar indo para a Fórmula Indy. Então, talvez isso aí vai começar a crescer, né? Já está crescendo, já está, mas de repente chama mais atenção dos pilotos bons de Fórmula 1 que acabam de não tendo para onde ir, e a Fórmula Indy não deixa de ser uma ótima opção. E você falou de adaptação ao carro, a gente viu recentemente numa prova no misto de Indianápolis, o Christian Lundgaard, que é um dinamarquês da Fórmula 2, ele chegou, foi rapidíssimo de cara, largou em 4º lugar nessa corrida, a menos de meio décimo do pole position, e na prova em si ele não foi tão bem. Você acha que é um carro que, por essas características que você já descreveu, Felipe, é um carro que os pilotos que vêm da Europa podem ter alguma facilidade para se adaptar, para ser rápido, mas talvez em corrida não é bem assim, justamente por questões como a falta da direção assistida, que torna o carro muito duro, muito pesado? Eu acho que sim, eu acho que você andar rápido num carro da Fórmula Indy, para quem vem da Europa, né, o cara que anda no Fórmula 2 hoje, Fórmula 2 se bobear é um carro mais rápido do que a Indy, precisaria, né, fazer o comparativo direito, mas é diferente. A estratégia de corrida, a hora que você vai para a hora da corrida, onde
O Dixon é fantástico, né, na parte de economia de combustível, de você saber lidar, né, com o acerto do carro para a corrida, saber a hora que aperta, lembrar que tem as bandeiras, que pode vir bandeira amarela. Então, esse lado da Indy talvez seja um pouco mais complicado, mas eu acho que hoje uma Fórmula 2, né, eles têm lá os tipos de pneus que eles usam, as mudanças de carros que eles têm. Acho que o piloto está muito bem preparado para andar numa Indy. Qualquer piloto bom que vier lá da Fórmula 2, diferente para mim, no meu ponto de vista, que é uma Fórmula E. A Fórmula E é um bicho completamente diferente, né? Você tem que frear o carro na mão. Eu lembro quando eu fui fazer, falei com o de Graça lá, para que eu ia fazer os comentários lá, falou, pô, quando a bateria descarrega, você precisa economizar, né, e guardar a bateria, você precisa frear o carro na mão e só freia a roda traseira igual o kart. Quer dizer, é muito mais complexo, né, o limite de aderência e técnico do carro é muito mais baixo, só que é um carro muito mais manhoso e mais complexo. De uma Fórmula 2 para uma Fórmula Indy, os moleques pegam rapidinho. Felipe, você fez 61 provas na Indy, né? Na época ainda da cisão. Nunca contei, hein? Olha lá, você que é bom de número. 61, fui pesquisar. Legal, Na época ainda da cisão, né, entre IRL e Champ Car ali. Mostramos aqui imagens da sua vitória no Kentucky em 2002. Mas qual foi o grande ano para você? Qual foi o ano, enfim, a temporada em que você teve uma sensação de que as coisas podiam dar certo, de que seria um bom ano ali? Além da vitória em si, qual é a grande lembrança ou o grande ano que você carrega daquela experiência? Então, Fábio, 2002 foi o meu ano, né? Assim, eu tinha uma boa equipe, a Penske tinha acabado de entrar, tava, né, todo mundo e ela já estava forte e a categoria, né? A Champ Car já estava indo, né, pro saco ali e então eu tive, se eu não lembro, precisaria pegar os números, mas eu lembro que até o final do ano eu tinha chance de ser campeão, estava disputando ali com o Gil Elinho Hornish, o campeonato, várias corridas, meu carro era até melhor do que o dele, o Hornish não, mas eu tive uma sequência boa de corrida, mas daí eu fui, se eu não me engano, foi em St. Louis que eu quebrei um motor, e no Texas que eu bati com o meu companheiro de equipe, não, eu bati no ano seguinte, eu quebrei 2 provas assim no final do campeonato, que me tiraram a possibilidade, mas eu estava muito próximo ali, e com um carro bom, não é que eu estava por sorte ali, né? Então, 2002 foi muito bom. 2003, eu até depois do Japão, eu cheguei, acho que se não me engano, eu cheguei no Japão em terceiro ou quarto, não cheguei em terceiro, quarto ou quinto, tinha uma corrida boa, mas já não era um carro bom. Eu mudei de engenheiro, era um engenheiro ruim, eu saí do Japão, se eu não me engano, em terceiro no campeonato, só que já meio por acaso. Eu tive algumas provas boas, depois em Indianápolis quebrei na primeira volta, depois bati no Texas com meu companheiro de equipe, mas já não era um ano tão bom e depois no final acabei tendo essa batida com o Daniel Welder, essa aí que mostrou na mosca aí. Eu estava trocando o vácuo com o Tony, né? Eu estava logo atrás do Tony e o Daniel Welder nessa época não usava o spotter, que é o cara lá em cima. Ele não se adaptou ao spotter e ele, você vê que ó, eu vim pro lado do Tony, né? Eu escolhi o lado do Tony. E o normal, isso aí, o spotter ia entrar no rádio dele e ia falar, ó, tem um vindo, fica por cima, que é o que eu imaginei, que é o que acontecia. E ele não me viu, não é que ele veio para me fechar. É a típica manobra ali de quem não viu, né? Dá pra perceber que ele não viu. Exato, né? Ninguém é louco de baixar o carro, assim, ainda mais um oval, que era fácil fazer as duas linhas, não é que eu tava numa linha que ele tinha que descer, né? Então você conseguia, como vem o amarelo por trás ali, não sei se é o Hornet por trás, tranquilamente por fora. Então, na hora ficou bravo comigo, me xingou, tudo, mas eu me quebrei inteiro, né? Eu tava com o fêmur, bacia, tudo quebrado. Aí o pneu, essa roda direita, ela ficou entre o coque e o muro, ela quebrou o cockpit por dentro.
Então, na hora que eu subi agora ela aí, ó. Você e ela estava na dobrou sua, pra né? dentro. Você até tentou tirar um pouquinho mais para a esquerda ainda, né? Não deu, eu vim para dentro. Porque era normal, isso aí, né, numa corrida longa, se eu não me engano, era no começo, não tinha o porquê, né? Não era nada arriscado, nem para o meu lado, nem para o dele. Foi simplesmente porque ele não viu. Depois ele veio pedir desculpa, tudo que ele entendeu que realmente ele tinha que ter um spotter se ele quisesse ficar na Indy, que não tem como você ficar sem, né? Porque o ponto cego ali é grande. Então, no final das contas, a gente acabou ficando grandes amigos, né? Ele veio correr de kart aqui na Granja e ficou em casa. Quando vinha para o Brasil, ficava em casa. E um cara muito bacana. E depois teve a fatalidade ainda de eu estar comentando bem o dia que ele bateu lá e acabou morrendo. Assim é o papo entre malucos de automobilismo, Jefferson. A gente está debatendo um acidente de 18 anos atrás. Bom, para a gente caminhar também o final do programa, Felipe Giafone e a briga pelo título do campeonato da Fórmula Indy. Nós tivemos até aqui 9 vencedores em 13 provas. Tem 5 pilotos que estão diretamente na briga pelo título nessas últimas 3 provas, Portland, Laguna Seca e Long Beach. O que a gente pode esperar aí em termos ainda de briga pelo campeonato da Indy nesse ano? Para variar, né, Jefferson, a Indy sempre muito disputada, né? Isso aí é bacana, com equipes diferentes. Você falou do Pato Ward aí guiando, é McLaren, mas tem aquele lance da Sam Smith, né, de toda uma equipe que eles já pegaram uma formação legal. Isso eu acho que é muito legal para a categoria. Imagina, quem sabe a gente não começa a ter alguns dedos também do pessoal da Fórmula 1, né, na Indy. Talvez com o Roger Penske agora assumindo tudo isso aí, muda um pouco a cara mais ainda da categoria. E o Palou ele, né, dando uma canseira no Dixon, que a gente sabe, já comentou dele aqui, é muito, né, você estar na frente do Dixon não é fácil, é uma equipe boa, né, a Ganassi dispensa comentários, e depois vindo, né, no fundo a gente tem a McLaren aí com a Sam Smith na liderança, e depois o resto é Ganassi e Penske, né, que vem na sequência. Mas estou animado aí, vamos ver quem que vai levar essa aí. Será que vai levar uma equipe diferente? Eu não lembro, faz tempo que... Quando é que foi a última vez aí que venceu uma equipe fora Penske, fora Ganassi, fora ser uma das principais aí? A última vez que nenhuma delas foi campeã foi em 2002, que o Hornish com a Panther foi campeão na IRL e o Cristiano da Mata com a Newman Haas foi campeão na kart. Caramba, foi justamente esse ano aí que... o meu melhor ano que eu estava vivenciando essa parada. E o Hornish tinha alguma coisa naquele carro lá. Ele guiava muito, tá, nos ovais. Mas aquele carro era rápido demais. Rapidinho, para terminar, um minutinho. Você tem como contar a história do Bump Day de 2005 que o AJ Foyt te liga 24 horas antes de entrar no carro? O que eu guiei de ressaca? eu tava indo embora, eu ia para correr na Monan. E daí não deu certo o patrocínio, tinha deixado a credencial para contar uma longa história rápida aí. Me ligaram, eu falei para minha mulher, vamos tomar um vinho, né, onde a gente sempre ia quando morava lá, porque o meu voo já era o dia seguinte, eu estava com o filho pequenininho, e daí a gente tomou 2 garrafas de vinho lá, acordei da cabeça virada, para encurtar tudo, me ligaram, eu estava no norte de Indianápolis, voltei o carro, era 3, 4 horas da tarde, eu estava dentro do carro do AJ, e um carro que eu falava para mim mesmo que eu nunca mais ia pilotar, eu tinha medo do carro dele, que era uma tranqueira, mas foi muito legal, consegui classificar o carro. Eu falava para minha mulher, pega pão, que eu tô com a boca seca, não vou nem ligar pro meu pai, que senão ele vai me proibir de fazer essa besteira. Mas acabei classificando o carro, né? Eu coloquei o filho do Luindike para fora lá, no Bump Day, e isso me deu mais um ano. O que foi muito bacana foi que eu fiz essa prova, terminei ela, não lembro, em algum lugar lá, 16º, 17º, não lembro, e no ano seguinte eu fui contratado pelo AJ para fazer o último ano, e para mim foi muito bom porque eu fui sabendo que era meu último ano. Eu falei, o AJ né, o histórico é muito ruim, então, mas pelo menos eu conseguiria encerrar a minha carreira na Indy, e então foi um ano muito duro depois de 2006, mas que eu já sabia que ia ser duro e eu aproveitei sabendo que ia ser o último ano. Boa história, que bela história. E dizem que o AJ nem decora o nome dos pilotos. Ele sabia que você era o Felipe, pelo menos? Ou... Não, até hoje, quando eu ia para Indianápolis, lá eu tomava um café. Ele, como pessoa, é nota 10. A minha última corrida, só que é teimoso. E assim, um cara super justo, tá? Mas assim,
A última corrida que eu fiz, eu peguei o AJ, eu fui o último piloto, realmente, ele era o meu engenheiro, não tinha nenhum engenheiro, era ele. E ele operou o joelho e falou, Felipe, eu não vou para Kansas, então eu não vou estar. Eu falei, mas quem que vai ser o engenheiro, AJ? Ele falou, não, eu ganhei em Kansas com o Kenny Brack há 10 anos atrás, o carro é muito bom lá. Resumo da ópera, eu fui com os mecânicos e com o meu cara de aquisição de dados, largamos em último e no meio da corrida parei, porque foi a única corrida da vida que eu parei que o carro era inguiável, por handling, que eles chamam, né, que sai lá embaixo. E essa foi minha última corrida na Fórmula Indy com ele. Que momento, hein? Muito bom. O cara parar porque não consegue pilotar, imagina, né? Como estava. Com acerto de 10 anos atrás fica complicado, né? Atrás. Vai lá, confia em mim. Na garantia, eu sou idiota. No oval não é legal. Isso no oval, né? Na pista, no circuito misto, você nunca para por isso. Mas o oval, tipo, se eu quiser continuar, eu estava lá tomando volta. Se quiser que eu continuo, mas vai parar no muro essa tranqueira aqui, né? Não, então para, que senão... Então também é prejuízo para a equipe. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Sensacionais as histórias e num próximo a gente faz um especial do AJ Foyt, né? Que pelo jeito esse assunto promete. Vamos. Tem muita história legal, muita história bacana que eu vivi com ele lá, tirando o lado de corrida, que foi muito ruim, mas o AJ é um cara nota 10. Obrigado, Jefferson. Fábio, prazer estar com vocês. Valeu, Felipe. Você é de casa. Obrigado mesmo, cara. Abraço. Grande abraço. Valeu, abração. Até mais. Grande Felipe Giafone, olha só as histórias do Felipe Giafone com a Fórmula Indy e essa do AJ Foyt, então foi para coroar, né, Fábio? Você comeu pão hoje também? Estava com ressaca para vir fazer o programa? Às vezes é necessário, né? Um amigo meu que ia toda manhã de domingo num bar lá em Copacabana, que também comia um pãozinho depois para assistir e comentar a corrida de Fórmula 1 no seu blog, então é uma boa tática. Era né? na Tijuca, só para fazer uma correção. Ok, me perdoe. Muito bem, estamos na reta final do campeonato da Fórmula Indy. Você fica ligado aí que tem as corridas de Portland, Laguna Seca e Long Beach pela frente. Tem mais um fim de semana, o próximo ainda de intervalo sem corridas, que tem a corrida de Fórmula 1 no próximo fim de semana, né? Porque a gente pensou que poderia assistir a Fórmula 1 nesse último fim de semana. Torcemos para que ficamos a ver navios quase que literalmente, né? Exatamente. Que maravilha. Bandeira Verde de hoje fica por aqui. Obrigado, Fábio Seixas. Um grande abraço para você que esteve conosco. Continue ligado aqui no youtube.com/Fórmula Indy e até a próxima. Tchau.